Olá, lindos e lindas que estão nos ouvindo hoje. Que bom que você está aqui nessa sexta-feira, segundo dia dos 10 dias de oração. Louvado seja Deus porque você decidiu embarcar de verdade nessa jornada junto com a gente, nessa jornada de oração e de aprofundamento nas verdades bíblicas. Esse podcast que tem como tema Conhecedores do Tempo. E eu tenho aqui, como convidados de hoje, os queridos, ilustres, belíssimos convidados. Eu queria que cada um se apresentasse. Nós temos como convidado, que é a nossa voz aqui mais sábia, mais bem preparada. Aquele que é considerado por muitos como Leandro Quadros da Shopee. Por favor, se apresente. Bem, meu nome é Edson Bentes. Rapaz, que voz, viu? De locutor de rádio. Estou com uma camisa preta, escrito Amor Vive. Muito bom, audiodescrição. Exatamente. Bem, e estamos muito felizes aí, né? Sou obreiro bíblico aqui da Igreja Central de Lauro de Freitas e estamos felizes aqui por dividir o pão da vida com vocês e nesse tema que é um tema essencial para a nossa vida como cristãos. Você se apresentou? Você não se apresentou. Você quer que não? Você apresente, então se apresente aí também. Olha só que coisa, eu esqueci. Caiu no esquecimento. Pois é, como você já falou, eu sou o Reginaldo, o apresentador que vos fala. Fiquei nervoso. Solteiro. É isso. Agora eu fiquei líder triste. De desbravador. Mas enfim, é verdade, líder master de desbravador, tá? Perdão. Com licença. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está escutando isso. Meu nome é Cauã Ramos, com K, porque vocês vão ver aqui, talvez, um com C. E eu sou original, com K. Cauã Ramos. Se quiser me seguir no Instagram, fiquem à vontade também. Lá tem conteúdos cristãos também. Ele faz o merchan dele. @ Cauã Ramos. Cauã com 2A sem N. Cauã. Depois a gente cobra, viu, o espaço do... Certo, tudo bem. Do merchan aqui no nosso podcast. Bom, e aí você que tá ouvindo agora esse podcast, meu nome é Caio Cel. O homem que já tem céu no nome, né? E bom, Cauã, ele fez o merchan no Instagram dele, eu vou fazer o merchan do pequeno grupo jovem que está tendo nas sextas agora na casa de Cauã com C. Então é isso. E se você não puder ir pro pequeno grupo jovem, vá pro pequeno grupo mais próximo de sua casa. Bom, já indo para o nosso estudo de hoje, mais uma vez eu falo que se você tiver aí a sua revista desse projeto de 10 dias de oração, em algum momento do seu dia, pegue ela, estude, veja os textos bíblicos e tenha também a sua própria experiência dentro desses 10 dias, tá bom? De nós 4 aqui, eu acho que Bentes vai saber falar mais sobre essa estatística de cada... Né, quantas pessoas, uma é santa, de cada quantas pessoas? 4? Que se for, a gente já está aqui, um de nós já é santo. Como saber quem é santo hoje em dia? Bem, a palavra santo significa separado, então todo aquele que separa tempo, se separa para Deus, esse é santo. Então não tem uma estatística exata, não tem como eu falar quem é santo e quem não é, até porque esse processo é um processo individual, entendeu? É um processo ali muito íntimo. Só quem poderia nos dar essa estatística é o próprio Deus. Afinal, o processo de santificação ele é um processo muito pessoal. Eu todos os dias acordo, leio minha Bíblia, faço as minhas orações, busco a Deus durante o meu dia. Isso é um processo de santificação, de se chegar mais perto de Deus. Então, somente através dos frutos eu consigo identificar se sim ou não. Mas existem alguns atores por aí que, infelizmente, conseguem atuar muito bem, né? E, assim, dentro de uma igreja, por exemplo, eu considero impossível dizer quantos são santos e quantos não são santos.
Não sei os meninos aí, qual é a opinião de vocês sobre isso. Eu concordo com você, Bentes. Até porque eu acho que é muito difícil a gente julgar a santidade de outra pessoa, né? É algo muito individual, né? Uma busca pessoal que você tem que fazer ali diariamente. Então é muito complicado a gente definir dados. Mas a gente tem a certeza que através da santificação a gente pode realmente vencer em Cristo Jesus, né? No último episódio, o Cauã deu uma de apresentador e eu queria fazer a mesma coisa agora. Todo mundo querendo minha posição, rapaz. Mas diga. Assim, tem uma história do dia 8 de fevereiro de 2023, onde jovens ali numa faculdade nos Estados Unidos passaram 13 dias consecutivos ali gritando Jesus, Jesus, emocionados e choravam. E hoje a gente sabe que as emoções elas estão se misturando muito aí. As pessoas acreditam que só se é santo, só se é santificado, só se tem um avivamento quando se tem emoção, choros e gritos. Eu queria perguntar para Caio, que eu acho que é o cara certo para nos responder isso aí. Caio, a questão de reavivamento, de santificação, tá ligada a essa questão de emoções? Bom, enganoso é o coração do homem, né? Temos que tomar cuidado com as emoções. E, bom, eu lembro vou citar até um sermão do pastor Cizeski, que ele fez aqui no passado, quando veio passar um tempo aqui, que é o seguinte: ele falou sobre reavivamento, ele falou sobre o verdadeiro reavivamento e que como você alcançar esse reavivamento. E nesse sermão dele, o que me chamou muita atenção é que são coisas e passos ordinários, dia após dia, consistentes, que levam tempo e sacrifício. E quando você fala de santificação, o ordinário, o dia a dia e a disciplina sempre vai estar de acordo com a santificação, porque é preciso disso para avançar. E ele falou, um dos tópicos, tem vários tópicos, são 5 tópicos que estão no sermão que eu já vou falar aqui, mas uma coisa interessante que vocês vão ver é que nunca foi sobre sentimento. Essa questão do reavivamento não foi sobre sentimento, não é sobre sentimento, e a santidade, mais importante, que é o tema de hoje, não é sobre sentimento. E eu vou citar os temas aqui, eu completo meu pensamento. Ele cita firmeza, que temos que ter firmeza. Nós somos cristãos, para termos um reavivamento temos que ser firmes como a rocha, firmes nos nossos princípios. Foque o coração em Jesus. Temos que focar nosso coração completamente em Jesus, nele como farol. Submeta-se ao exame divino. Temos que nos submeter a Deus e o seu julgamento. E também tem uma frase que Bentes fala muito, que é a lei de Deus. Eu tô sujo de lama, a lei de Deus é o espelho e Jesus é a água que me limpa. Então temos que dar submetermos ao exame divino. O tópico 4 é: declare a Deus que você não tem nada, eu não tenho nada, eu não sou nada, e sem Ele, através dele, da glória dele, da piedade dele, que eu tenho as minhas posses, a minha saúde, a minha integridade física. E o tópico 5 é que jamais receba a glória que não é sua. E não se disputa lugar com Deus. Nosso eu não disputa lugar com Deus. E isso tudo reflete num reavivamento espiritual, onde, negando-se a si mesmo cada vez mais, nós ficamos próximos de Deus. E aí que tá, é algo ordinário, algo do dia a dia. Esse reavivamento não é sentimental, esse reavivamento é ordinário, requer disciplina e muito trabalho e esforço diário. Então é isso. Essa é a minha opinião sobre isso. Agora, em que momento assim da minha vida eu posso
olhar e dizer, poxa, agora eu estou santo. Passei por esse processo aí, entendi que não é emoção, mas não tem nenhum momento da minha vida que eu posso olhar e dizer, agora cheguei assim num nível de santificação e não existe esse momento. O que se prega por aí é que eu não vivo mais pela lei, mas pela graça, e agora eu sou uma vez salvo, salvo para sempre. Não é bem assim. Esse processo é muito diário, né, Cauã? Exato. E puxando o gancho também sobre o reavivamento lá nos Estados Unidos e também sobre essa questão do sentimentalismo, né, na frente da razão, eu acho muito interessante, porque eu lembro que na época, quando eu vi, eu acho que no segundo dia, né, que dessa festa, né, dessa comemoração deles lá, né, que pra mim foi uma festa. Eu achei muito interessante, aquilo encheu meus olhos. Por quê? Porque hoje em dia é muito difícil a gente achar jovens que tenham um objetivo de ir no mesmo caminho que Jesus nos pediu. Então, aquilo ali pra mim foi muito interessante. E aconteceu em fevereiro do ano passado, né? É. Não foi tão distante. Isso. E aí eu compartilhei no meu stories até, praticamente. porque eu fiquei, poxa, cara, que legal. Só que quando a gente para pra pensar com o tempo, né? Quando a gente bota a cabeça no lugar e a gente age com a razão, a gente vê até que a nossa própria irmã Ellen White, em um dos seus livros, o de santificação, ela fala que a santificação, ela não é um sentimento. Ela não é o que você sente, mas é um processo diário. E ela cita aqui, a santificação bíblica não consiste em emoção forte. É nisso que muitos são levados ao erro. E logo em seguida, mais um pouco para frente, ela fala que a verdadeira santificação é a obra diária, como você falou, né? É todos os dias ali buscando a santificação. E muitas pessoas hoje em dia pecam, muitas denominações pecam, porque acham que o sentimento tem que vir primeiro. Então os cultos hoje em dia deixam de ser um culto de adoração a Deus racional e viram um culto de eu me arrepiei, eu senti o Espírito Santo, eu fui batizado hoje no culto pelo Espírito Santo. Só que às vezes a pessoa não tem discernimento e acaba até falando esse tipo de coisas que não condiz com a Bíblia, né? A gente não pode se deixar ser enganado. Afinal, a Bíblia diz assim, enganoso é o coração. Uhum. Então a gente tem que tomar esse certo cuidado com essa questão dos sentimentos. Algo que precisa ficar também na nossa mente é de que se eu não sinto a presença de Deus constantemente, o problema não está nele, mas em mim, até porque ele é um Deus onipresente. Então, se eu não estou sentindo a presença dele, provavelmente tem algum pecado aí que esteja fazendo essa separação entre eu e ele. Mas o que ficou entendido até aqui é que santificação não é um momento, não é um sentimento e nem acontece uma única vez na nossa vida, mas é um processo. Um processo diário, ok? Então todo dia eu tenho que me santificar. O que eu fiz para me santificar ontem não serve para hoje? Eu tenho que me santificar de novo? Texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, ele fala: a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. É o que Cauã falou, é um processo diário, não tem ápice. Se eu não me alimentar todos os dias, eu vou ficar fraco determinado dia, entende? E outra, eu não posso nem comparar com a alimentação diária, porque a alimentação ainda consigo ficar sem, porque eu consigo fazer reserva de energia com a alimentação. Já com a vida espiritual não existe reserva de energia, não existe obeso espiritual. Isso não existe, é um processo diário onde eu tenho que me alimentar todos os dias. Agora, o que nós precisamos fazer na nossa vida para que esse processo de santificação seja contínuo? Bom, acho que para começar, como foi o tema nosso podcast passado, de quinta-feira, é a observância das leis. Como o Bentes fala, ele cita um exemplo que eu acho incrível, que é: nós estamos sujos de lama, as leis são o espelho e a água é Jesus Cristo que vem nos limpar. Então temos que ter essa observância diária do nosso pecado, observância das leis, para que nós possamos ver a direção que temos que ir. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra é luz para os meus caminhos. A abnegação do nosso eu,
abrir nosso coração completamente a Deus para receber o que Ele tem para cada um de nós. Eu acho que também são um dos pilares, né? Para isso. Os meninos podem até complementar aí. Eu escrevi desse tipo de texto de Ellen White, que ela fala muito sobre isso, eu escrevi uma reflexão, que é abnegação e domínio próprio, habilidades que devemos, como cristãos, cultivar para lutar contra as forças do mal. Porém, essas habilidades somente serão alcançadas com o estudo da Bíblia. Se tentarmos alcançá-las por nosso próprio esforço, já estaremos dando espaço para Satanás agir. Só a graça do Espírito Santo nos transforma. É interessante, quando a gente vai para a cultura judaica, eles têm um texto que é bastante conhecido por nós, que para eles chamam de Shema, que é Shemar Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, que é ouve, nada mais nada menos do que ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. E o Shema em hebraico não é só ouvir, é dar ouvido. Ou seja, é como se todos os dias eles têm que repetir isso. Não sei se vocês já viram em algum lugar que os judeus com uma caixinha na testa e tal, escrito esse texto nessa caixinha, porque todos os dias eles têm que lembrar que o nosso Deus, ele é o único Deus. E se nós fizermos isso em nosso coração, ouvimos, lembrarmos que o Senhor nosso Deus é um todos os dias, então Satanás ele não terá brechas em nosso coração para nos colocar dúvida, para nos tentar contra a lei de Deus, porque nós lembraremos todos os dias. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: nós só teremos o que temer quando esquecemos tudo que Deus fez por nós até aqui. Então, essa santificação tem a ver com memória de quem é o nosso Deus também. Um trecho da tia Ellen que me chamou muito a atenção nesse estudo de hoje é o seguinte: a obra de santificação ela é progressiva. Quando o pecador encontra paz com Deus na conversão, a vida cristã acabou de começar. E a gente acha que no momento que eu me sinto em paz com Deus, não, ali eu já zerei o game e dali pra frente é só sucesso. Quando na verdade acabou de começar. E é por isso, meninos e vocês de casa, que é perigoso aquela pregação do o batismo único com o Espírito Santo. Eu hoje vou para a igreja, busco o Espírito Santo desce em mim, eu falo em línguas, agora eu sou batizado com o Espírito Santo, agora eu não posso mais perder minha salvação, porque agora eu já sou batizado com o Espírito Santo, não preciso fazer mais nada. Por isso essa oratória ela é muito perigosa, porque essa busca ela é diária. Esse ensino, ele vem de Satanás. É o ensino de que você... E eu falo isso sem medo nenhum. É um ensino de que você não precisa buscar a Deus diariamente. É um ensino de que você só precisa agora andar com a sua Bíblia debaixo do braço, não precisa estudá-la. É assim, como se a Bíblia ela fosse o seu Rexona. O único dever dela é ficar debaixo do seu braço. E não é isso. Você tem que ter marca. Eu gostei disso. Ter marca no seu joelho. Você tem que ter marcas no seu joelho de oração. Você precisa ter marcas no seu coração. Porque quando a Bíblia ela toca o seu coração, ela deixa o seu coração marcado pela palavra de Deus. Exatamente. Existe a possibilidade de eu estar aqui caminhando no processo da santificação todo dia e em algum momento, não sei, me perder? Correto. Existe essa possibilidade? Existe, porque da mesma forma... Peraí. Não. Eu passei a vida toda ali, todo dia, buscando, estudando a Bíblia e tal, indo pra igreja, todo culto, 10 dias de oração eu tava na igreja, e aí simplesmente acontece de eu me perder e tudo que eu fiz foi inválido. É até aquela pergunta, Caio. É possível se perder com Jesus no seu coração? E aí você pode falar depois. Bom, Ellen White falou que é progressiva quem era cristã. E do mesmo jeito que você progrediu muito, você se afastar de Deus, é até ambíguo eu falar isso, mas também é progressivo.
Porque quanto mais você... Eu vou falar mais regressivo. Quanto mais você se afasta, quanto mais você peca... Por exemplo, reformular. Você tá numa caminhada cristã, você evoluiu muito, como o Reginaldo falou. Só que você errou e pecou, porque essa é a sua condição natural. Quanto você mais está com Deus, você se afasta dessa sua condição natural. Mas você não perde a capacidade de pecar. E você peca, é dever seu ir pedir perdão a Deus para que Ele lave seus pecados. Ponto. Se você não fez isso, fragilizou, e você vai pecar de novo, sua probabilidade de pecar de novo vai ser maior. E aí que eu falo que é progressivo. Então você vai ficar cada vez mais afastado de Deus. E como o Ben falou, é possível uma pessoa que tem Jesus no coração se perder. Que o que você também falou de novo. Que sim, é possível, porque às vezes Deus está como sendo um visitante na sua casa e não dono da casa. Então é isso. Essa questão é uma questão muito ampla, porque é o nosso dever a cada dia estarmos próximos de Cristo. E o que acontece? O pecado, ele nos afasta de Cristo. Tem pessoas que dizem assim, não, eu peco hoje, mas amanhã eu peço perdão. Só que o problema é que o pecado, ele vai se tornando costumeiro. Eu lembro que eu morei perto de um aeroporto, e nos primeiros dias que eu morei próximo ao aeroporto, era muito complicado dormir. Porque o som do avião incomodava. Toda hora que um avião decolava ou iria pousar, a gente se incomodava com o barulho. Mas com o passar do tempo, isso se tornou tão rotineiro que a gente deixou de ouvir o som do avião. A mesma coisa acontece com o pecado no seu coração. Quando você começa a pecar, o Espírito Santo começa a incomodar você, mas vai ter um momento em que o pecado se tornará tão natural no seu coração que você não vai mais dar ouvido. É como se o Espírito Santo não estivesse ouvindo. Uma vez eu lembro que o pai de Caio falou em uma pregação que tem sons que a gente não presta atenção. Exemplo, o ar-condicionado. Agora que eu falei, talvez você tenha escutado o ar-condicionado. Mas até eu falar, você não conseguia perceber. Essa importância de chamar o pecado pelo nome. Essa importância da igreja em apontar o pecado. E odiar o pecado, não o pecador. E esse é o importante. A mesma coisa do ar-condicionado é essa. Então a gente tem que chamar o pecado pelo nome. Só viajando um pouco aqui. E essa é a questão. E também sobre o sábado do tema passado, você apontar que a guarda do sábado é importante, é você apontar que tem uma lei que tudo rege, que é a lei de Deus, e você não está seguindo ela, você tem que prestar atenção nela. Então, só pensando um pouco adiante. É interessante, Hebreus capítulo 2, verso 11, ele diz assim, que tanto quem santifica quanto os que são santificados vêm de um só, que é Deus, o Pai. Por isso Cristo não se envergonha de nos ter como irmãos. Sabe, eu acho isso tão lindo, porque, assim, eu lembro de uma certa vez, uma moça que ela foi se formar. Ela era nossa aluna lá na escola adventista. Ela vinha de família humilde. E aí ela pagou para que uma senhora que tinha assim uma aparência boa, né, aparência de pessoa mais rica, para fazer o papel da mãe dela. E ela não convidou os parentes dela, que eram bem humildes. E assim, eu lembro de depois a mãe dela ficar sabendo, a mãe dela foi na escola e chorou muito, sentindo pela filha não ter reconhecido ela. E ela disse que ela se esforçava tanto para pagar a escola e tudo. E no momento especial, que era o momento da formatura da menina, a menina preferiu que uma outra pessoa fosse para que não envergonhasse ela. E sabe, eu vejo agora um Deus da humanidade, um Deus de tudo, agora querendo nos chamar
não sente vergonha de nos chamar como irmãos. Nós que somos pecadores, nós que somos tão baixos, sabe? E tão diferentes deles, mas ele se sente orgulhoso de nos chamar de irmãos. Exatamente. Eu tô aqui me perguntando como é que essa mina arranjou dinheiro pra pagar a mulher. E quantas vezes nós não ficamos com vergonha de anunciar que somos cristãos, né? Isso é realmente muito grave e é interessante. Essa história é muito interessante. É muito interessante também que a busca, o desejo por mais de Cristo resume o processo também de santificação, né? O buscar a Cristo, desejar Ele perto. Mas, desculpa te cortar, mas como é que a gente vai passar a ter, tipo assim, acordei hoje, nossa, que vontade de ler a Bíblia, que vontade de orar. Mas é isso que a gente tava falando aqui antes. Não é sentimento, é disciplina. Ponto final. Ou às vezes a gente aprende só na marra. Tem uma história mesmo de uma professora que ela era professora de um colégio público. Foi sua professora, Cão? Não. Então tá certo. Ela recebeu um golpe do seu aluno com uma madeira bem firme. E aquilo ali trouxe consequências para a vida dela. Ela teve prejuízos mentais, físicos, e aquilo tudo prejudicou o desenvolvimento dela na carreira dela, tanto que ela foi afastada do cargo dela. Mas ela sofreu muito com aquilo. Somente com o tempo, ela veio entender que aquela dor não era só a dor física. Que aquele acontecimento fez ela sentir outros tipos de dores. Porque quando ela achou que não tinha mais Deus, ela entendeu que não era que ela não tinha mais Deus, mas é que no processo de cura dela, ela tinha se afastado de Deus. E quando ela percebeu isso, meio que virou a chave. E ela percebeu que com Deus, ela era muito mais feliz. Ela era mais... se desenvolvia mais espiritualmente, academicamente, entre as pessoas. E quando ela percebeu isso, a primeira coisa que ela fez foi buscar a Deus. Ela foi buscar auxílio, né, a Deus. E ela, o nome dela é Elisa, ela é a criadora do hino 377 do nosso cenário adventista. E essa busca por Cristo, pelo Espírito Santo, essa cura dela, fez ela escrever esse hino. E o hino é muito lindo. E ele fala que, assim, mais de Cristo quero ser, mais do seu amor obter, mais de sua compaixão, mais de sua mansidão, mais de Cristo, mais de Cristo. E eu acredito que é isso o processo de santificação. É entender que não se trata de mim, dos nossos desejos, mas um processo que depende totalmente do nosso primeiro passo, mas em busca daquilo que é mais importante, né? E que essa coisa importante a gente só acha em Cristo Jesus. Sabe, eu vejo muita gente aí que diz assim, eu sou muito jovem para me chegar até a Cristo. Ou até não faz tanto caso assim da santificação, da leitura da Bíblia, da disciplina, como o Caio falou. Mas se nós olharmos para o sacrifício que Cristo fez por nós, que ninguém mais faria esse sacrifício por nós, então nós nos chegaremos a Ele, não por obrigação, mas pelo amor que Ele demonstrou por nós. Amém. Caminhando para o final, eu queria perguntar a vocês o seguinte. No momento que a gente entendeu que a gente precisa passar diariamente pelo processo de santificação, precisa buscar Deus todo dia, é aí que Satanás vai embora da nossa vida e a gente fica ileso, livre de tentação. Antes fosse, né? Livre de... Por que antes fosse? Não é esse o esperado? Na verdade, eu acho que a gente espera sempre coisas boas, mas a caminhada cristã, a busca pela santidade, nem sempre vai ser um mar de rosas, né? Sempre vai ter a dificuldade. Só que, quando temos Cristo, a gente consegue passar por todas as provações de forma confiante e esperançosa de coisas boas que virão. Mas o que muitos acham é que quando a gente se batiza, a gente entra na igreja, a gente vira santo e nada nos abala. A gente é inabalável, mas de forma alguma.
Não é, Bentes? Exatamente. Mas assim, eu gostaria de fazer a minha última fala aqui com a história de Oséias. É interessante porque, assim, Oséias é um profeta que Deus manda casar com uma mulher de prostituição. Sabe, a Bíblia descreve que Oséias foi lá e escolheu Gomer. Sabe, a Bíblia não descreve essa parte que eu vou falar agora. É uma mera viagem minha aqui. Mas Licença poética. a Bíblia descreve que ela teve filhos de prostituição. Mas sabe, Cauã, eu me pego pensando de Gomer chegando para Oséias. Eu imagino que Oséias gostava muito de Gomer. E Gomer chega, estou grávida. E aí Oséias comemorando ali porque agora iria ser pai. Mas Gomer diz assim, só tem um problema. O filho não é seu. E aí Oséias, como amava muito a Gomer, então resolve aceitar aquele filho. E aí Gomer, depois de um tempo, chega para Oséias de novo e fala, tem uma notícia para você, estou grávida. E aí Oséias se anima, só tem um problema. O filho não é seu. E pela terceira vez, Gomer chega para Oséias, depois de Oséias ter aceitado 2 filhos de prostituição, e fala, estou grávida. E Oséias faz o quê? Aceita o filho, mesmo não sendo dele. Não bastando, ela se envolve com o estrangeiro e foge para terras distantes. Como Gomer não tinha mais valor agora, esse estrangeiro coloca Gomer à venda como se fosse uma escrava, que não valia mais nada por tudo que já tinha passado, pela quantidade de homens que tinha ficado. Mas de repente, enquanto ninguém queria dar lance ali por aquela escrava, alguém chega e fala assim, eu pago. Eu não vou falar o preço aqui agora, porque eu não lembro, mas era o valor do melhor escravo que se tinha. E o capítulo 3, o verso 3, termina dizendo o seguinte, eu esperarei por você todos os dias da minha vida, mas eu te peço, espere por mim todos os dias da minha vida. E santificação é isso, Reginaldo. Santificação é nós esperarmos por Deus todos os dias. É nós termos Ele como nosso único amor. É nós termos Ele como se todos os dias nós anseiássemos pelo nosso prato preferido de comida. Sabe? Nós temos tantas vontades, tantos desejos nesse mundo. Por que não colocar Ele como o nosso principal desejo todos os dias em nossas vidas? É isso, rapaz. Sofridos são os homens dessa história de Bentes. Mas, assim, é interessante. Porque Jesus se sacrificou na cruz por nós. Pelo sangue do Cordeiro, nós podemos cada dia estarmos tendo a possibilidade de redenção, a possibilidade de nossos pecados estarem sendo apagados. Eu queria que você que está em casa agora botasse isso em mente, né? Botasse em mente que você foi pago com o sangue do Cordeiro, com o sangue mais caro do mundo, que nós não tínhamos nós não deveríamos ter nenhum direito, nem o direito de pensar, de questionar. E é isso, que nós possamos entender, né, o poder disso, e que possamos pedir a Deus que Ele cada vez mais santifique-nos, né, e que alivie nosso fardo. O que fica de resumo é que nós somos completamente dependentes de Deus. Sem Ele a gente não vai para lugar nenhum. Na verdade até vai, né? Mas fica aí subentendido. Porque o caminho é um só. O caminho que leva à salvação, que é Cristo Jesus. E a partir do momento que eu escolho sair desse caminho, automaticamente já estou dizendo quem eu quero servir, qual o caminho que eu quero seguir e para onde que eu quero ir. A certeza de que Jesus está voltando não é apenas um jargão evangelístico, mas é um farol que deve dirigir cada decisão e escolha do nosso dia, todos os dias da nossa vida. Amém, amém. Pense nisso durante esse dia. Vamos terminar esse episódio de hoje com oração. Caio, você pode orar pra gente? Posso. Bom, corremos nossas frontes, onde você estiver aí também.
E é isso, vamos orar. Pai querido, Pai bondoso, muito obrigado por mais um dia, mais uma conversa tão prazerosa. Que o seu nome possa ser glorificado cada vez mais. Onde todos nós estivermos agora, quem estiver ouvindo esse podcast, possa engrandecer o seu nome. E que o Senhor possa... que nós possamos entender que a caminhada cristã é difícil, é complicada, mas o Senhor vai aliviar nosso peso, vai aliviar nosso fardo, e cada vez mais vamos trilhar nosso caminho para sermos campeões na fé. Nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus, amém. Amém. Que bom que você ouviu a gente até aqui. Não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais. Nosso Instagram é @BaseLifeLF. Fique por dentro de tudo que acontece no Ministério Jovem da Igreja Adventista Central de Lauro de Freitas. Esperamos você amanhã. Lembra de compartilhar com seus amigos o nosso podcast. E é isso. Tchau, tchau e até amanhã.